Tudo bem com vocês? Bom, a gente vai começar a entrevista. Deixa eu acertar aqui, vamos lá. Vamos começar a entrevista já, são 9 horas e 59 minutos. A gente vai começar às 10 horas em ponto, para valer. Tem o cronômetro aqui, para eles verem, para eles falarem direitinho, tudo bonitinho. Então você que está em casa, analise seus candidatos, que agora está chegando na reta final. Vocês, eleitores, analisem para quem vocês vão votar, tá bom? É um campeonato, pode-se dizer que é um tipo de um campeonato. Bom, então a gente vai começar entrevistas aqui na Rádio Sintonia a partir de agora, com as perguntas. São 10 horas em ponto. Então vamos lá, começando a entrevista aqui. A primeira pergunta. Candidato, fala um pouco de sua história de vida pública e um pouco deste vice. Pode falar, a hora que o senhor começar a falar, conta. Bom dia, Sleide. Eu primeiro quero agradecer a oportunidade que a Rádio Sintonia está nos dando para essa democracia que nós estamos vivendo nesse momento. É muito importante que o povo perdoense tenha a oportunidade de ouvir um pouco sobre os problemas e as soluções para a nossa cidade. Quando você me pergunta, bom dia também a todos os seus ouvintes. Quando você me pergunta para falar um pouquinho sobre a história da vida pública, não só minha, como do vice Zé Vicente, que aqui está ao meu lado, que sempre me acompanha, onde nós juntos faremos a diferença em Bom Jesus dos Perdões, com certeza, a partir de 1º de janeiro, eu digo a você e ao seu ouvinte que a minha história política já vem de muitos e muitos anos, já desde São Paulo, quando eu participei da campanha do então governador Mário Covas, falecido Mário Covas. E a partir dali, sempre atuei na área política do meu partido PSDB, juntamente inclusive com o atual governador Geraldo Alckmin. Tenho uma participação histórica dentro da democracia desse país, por ter a oportunidade de ter trabalhado com pessoas como Mário Covas. Digo a você, na parte do meu vice, que o Zé Vicente, além de ser um engenheiro agrimensor, filho do então falecido Mário do Prado, que foi um dos grandes prefeitos que Bom Jesus dos Perdões teve, e, além do que, é funcionário de carreira da prefeitura. Ele tem o cargo de topógrafo e ele é um grande conhecedor das questões ambientais e de moradia e de saneamento aqui da nossa cidade. E isso é muito importante, porque eu acredito no potencial do Zé Vicente para que possa, junto comigo, fazer uma administração séria, honesta e de desenvolvimento no nosso município. Além do que, eu diria para você que a minha experiência, não só na área política, mas conta muito a minha experiência na área administrativa dentro do governo do Estado. Eu pude atuar em diversas secretarias, dentre elas a educação, que foi o meu grande berço, onde eu aprendi a lidar com a população, a lidar com o aluno, a lidar com os jovens, a lidar com a diversidade de pessoas que dentro de uma escola tem. E para mim isso foi muito importante, foi uma lição de vida. Além disso, eu trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Social, onde eu pude ter a oportunidade de conhecer os projetos sociais que nós vamos implantar em Bom Jesus dos Perdões e vamos inclusive ampliar os programas sociais que são necessários para atender essa população carente, que eu tenho tido a oportunidade de visitá-los nas suas residências e vejo o quanto eles precisam desse atendimento. Também tive a oportunidade de trabalhar na Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, onde lá conheci o então secretário adjunto Paulo Alexandre Barbosa, hoje deputado estadual, amigo pessoal meu,
ex-secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Também tive a oportunidade de trabalhar na fundação da Faculdade de Medicina, onde, através dela, implantamos no estado inteiro um programa chamado Programa Escola da Família, onde nós trabalhávamos a prevenção contra as drogas. E tenho uma bagagem para desenvolver, dentro de Bom Jesus dos Perdões, um trabalho ostensivo para nós tirarmos os jovens que estão nas ruas, né, drogados, e que nós precisamos resgatar, juntamente com a família, juntamente com a igreja, independente de placa de igreja, né, nós vamos resgatar os jovens que estão mercê da criminalidade e que nós temos que ter um carinho especial. E eu tenho essa experiência dentro da Fundação Faculdade de Medicina, onde eu também atuei por diversos anos, e sei que vamos implantar diversos projetos de prevenção, tanto na saúde e tanto na área do resgate desses jovens que estão à mercê dessas drogas que assolam a nossa cidade. A ponto de vermos, inclusive, a rota dentro de Bom Jesus dos Perdões. Olha que ponto chegou Perdões para termos a rota fazendo o seu patrulhamento em função desse grande problema que assola a nossa cidade. Tenho também a experiência como administrador, que sou formado, e administro diversos loteamentos. Há mais de 12 anos administro o Alpes do Ouro, administro o Marf, o Vale do Sol, Portal dos Nobres, Serra da Estrela e outros diversos loteamentos. E eu diria para você que a experiência me mostrou que, unindo a sociedade, o povo, ouvindo a população, ouvindo os seus anseios, nós temos como fazer uma administração muito melhor. Basta você estar junto da população, basta você estar junto do povo, para você realmente atender os anseios da sua população. E é isso que eu faço. É como se fosse 30 segundos. Orçamento participativo, que é você discutir com a população, discutir com a sua comunidade o que ela mais precisa, e aí você prioriza as necessidades e executa as ações que foram aprovadas por esta comunidade. Deu 6 minutos e 49 segundos. Então deu 6 minutos e 49 segundos. Ele tem direito a 7 minutos na primeira pergunta. Agora a gente vai para a segunda pergunta aqui na Rádio Sintonia, aos nossos ouvintes que estão aí analisando os seus candidatos. Vamos lá para a segunda pergunta, tem direito a 7 minutos também. Por que o senhor pretende ser prefeito? Primeiro, para acabar com as injustiças que tem nessa cidade. Eu vim para cá há 18 anos, vim com a minha família, meus filhos pequenos. Hoje minha filha tem 18 anos, a minha filha caçula. E eu vejo que, como os meus filhos e os seus filhos, os filhos dos nossos ouvintes, de você que está me ouvindo, nós só vemos aqui em Perdões injustiças sociais. E nós precisamos acabar com essa injustiça social. Não basta a gente construir, não basta a gente recapear a estrada. Nós temos que acabar primeiro com a injustiça social. Não é à toa que na nossa campanha, a primeira palavra que nós temos é acolher. Se nós não acolhermos a nossa população, não adianta querer crescer, porque ninguém cresce sem acolhimento, ninguém cresce sem ser ouvido, ninguém cresce sem a gente poder abraçar e sentir as necessidades da população. E eu sinto isso na pele, assim como você, ouvinte, eu também estou sentindo. Nós estamos à mercê de uma injustiça muito grande na nossa cidade. E por que eu falo isso? Não é só pelas crianças que estão na rua por não terem o que fazer. O jovem não tem o que fazer nessa cidade. Na maioria das vezes, pegam um carro, pegam um ônibus e vão para outras cidades vizinhas para ele poder se divertir, para ele ir para um cinema,
Não há nenhum atrativo para o nosso jovem, a não ser as drogas. Por isso que ele vai para a rua, e se nós não tivermos um trabalho preventivo, nós perdemos o nosso filho dentro da droga ou dentro até da prostituição infantil que assola a nossa cidade. Então eu diria para você que eu quero ser prefeito para acabar com essas injustiças, essa desigualdade social. Nós vemos aqui em Perdões, há mais de 13 anos, não se construi uma casa popular. Uma, só promessa, promessa vazia. E de promessa vazia nós cansamos. Eu cansei. E foi por isso que eu coloquei o meu nome à disposição da nossa cidade, junto com o Zé Vicente, para resgatar isso. Porque de promessa vazia nós cansamos. E nós só temos uma forma de resolver essa situação. É você acabar com a injustiça social. Nós não temos casas populares, ninguém fez um programa de habitação, ninguém trouxe um programa de habitação. E eu vou trazer, junto com o governador Geraldo Alckmin, estive lá, levei o Zé Vicente no Palácio do Governo, e a primeira coisa que nós falamos com ele, casas populares em Bom Jesus dos Perdões. Isso precisa, não dá para você continuar ganhando 700, 800 reais de salário e pagar um aluguel de 300, 350 reais. Não dá para ser assim. Não há família que se estruture pagando aluguel. A família só consegue se estruturar. Você, pai, só consegue ter tranquilidade o dia que você tiver teu teto. E isso eu garanto. Nós vamos trazer para Bom Jesus dos Perdões. Não tenha dúvida disso. É aí que você começa a acabar com a injustiça social. Isso, eu diria para você, até com relação à questão de saúde, saneamento público. Não adianta você vir aqui e ficar prometendo que vai trazer verba daqui, verba de lá. Eu estou cansado de ouvir isso e o povo de Perdões cansou de ouvir isso. Verbas, elas existem. Sabe o que falta em Perdões? É planejamento, falta organização, falta projeto. Sem projeto você não traz nada. E se você traz, você perde, porque você não fez projeto. Por isso que se devolve muito recurso dentro dessa cidade, volta para o governo estadual federal por falta de projeto. Isso para mim chama-se incompetência administrativa. E é isso que nós precisamos acabar, com a incompetência administrativa. Só tem uma forma, é mudar. Mudar para o novo, mudar para pessoas que queiram mostrar um pouco do seu trabalho. Uma outra questão de injustiça social que assola nessa cidade é a falta de vaga em creche. Como é que pode uma mãe poder ajudar no sustento da sua família para pagar aquele aluguel caro que ele tem, porque ele não tem moradia? É ali que começou essa injustiça social. Se você não dá um mínimo de condição para ela poder trabalhar, como é que aonde ela põe uma criança, o seu filho, de colo, se você não amplia o número de vagas nas creches? Impossível. Gente, mas nós vamos construir creche? Com certeza vamos construir. Né? Tem dinheiro já até para construir? Que beleza, vamos construir. Mas e a mãe? Vai ficar esperando 2 anos para construir a creche, para ela poder ir trabalhar? E esses 2 anos ela come como? Como é que você dá um sustento para o teu filho se você ficar esperando 2 anos para construir uma creche? Fala para mim, isso é injustiça social. Não tem outra forma de a gente resolver esse problema de imediato? Lógico que tem. Lá em São Paulo nós já fizemos isso. E copiar e colar aquilo que é bom em outra cidade não é crime nenhum. Não precisamos inventar a roda, porque a roda já existe. Trazer a experiência que eu tenho de São Paulo é o que nós vamos fazer. Vamos alugar espaços nos bairros e vamos implantar a creche agora. Não adianta ficar esperando construir creche. Tá? Vamos construir? Vamos. Mas enquanto não constrói a creche, nós precisamos resolver o problema dessa injustiça social. Nós vamos dar a creche agora, é de imediato. Nós vamos alugar casas nos bairros e vamos dar condições para atendimento de 30, 40 crianças através de entidades sociais. Está aí a creche Santa Catarina, que faz um trabalho excepcional e nós temos condição de ampliar isso. Basta vontade política de fazer. É isso que está faltando em Bom Jesus dos Perdões. 30 segundos. E é por isso que eu repito para você,
nós vamos acabar com a injustiça social. Você, mãe, você, pai, pode ter certeza que eu não vou dormir um minuto e nós vamos trabalhar, trabalhar e trabalhar. A minha promessa é trabalho, a do Zé é trabalho, a dos meus vereadores é trabalho. E é isso que nós vamos fazer em Perdões. Deu 6 minutos e 53. Então, na segunda pergunta, deu 6 minutos e 53. Agora a gente vai para a terceira pergunta aqui na Rádio Sintonia, tem direito de 15 minutos. Quais as prioridades que estão inseridas no seu plano de programa, de governo, para melhorar a nossa cidade? Isleide, você não dá tempo nem para a gente tomar um copinho d'água. Vamos lá. Eu já gosto de falar, né? Então vamos lá. Como eu lhe falei, as prioridades, para acabarmos com essa injustiça social que assola a nossa cidade, né? Primeiro é cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas, né, é realmente você dar habitação, você dar um bom posto de saúde, não esse puxadinho que infelizmente nós temos aqui, né? Tá certo? Porque cada prefeito que entra puxa um pouquinho do posto, né? Um puxa para cá, um puxa para lá. Nós precisamos de ter um posto digno para atendimento da nossa população. Não dá para o povo ficar na calçada do lado de fora, na chuva e no vento, que ele está doente. Ele tem que ter um ambiente agradável para poder ser atendido. E é isso que nós precisamos fazer, sabe? Nós temos que fazer um plano de ação de desenvolvimento. Plano de ação de desenvolvimento é você fazer um projeto, né, para a construção de um hospital em Bom Jesus dos Perdões. Por que nós temos que viver de esmola, né, das cidades vizinhas? Por que Nazaré Paulista tem que atender 40% da nossa população, né, para ser atendida com médico dentro do hospital de Nazaré Paulista? Por que Piracaia tem a clínica de mulheres e aqui nós não temos? Fala para mim, é uma clínica especializada da mulher. Onde está a nossa preocupação com a saúde da mulher? Cadê? Onde? Por que nós não temos aqui a clínica da mulher? Por que nós não temos a maternidade aqui? Está em construção, tem equipamento, mas cadê? Não existe. Como é que pode uma mãe que tem no seu ventre um filho, e ela, ao invés de estar preocupada em alimentar ele, em curtir esse momento de 9 meses de gestação, ela está preocupada aonde ela vai ser atendida e se é que ela vai conseguir vaga para ser atendida e ter um parto digno de uma mulher. Onde? Nós vamos esperar até quando? Ou será que em 18 anos que eu estou aqui, não houve condição dos prefeitos que aqui passaram de terem atendido essa reivindicação? Isso não é nem reivindicação, desculpe, eu retiro. Isso é obrigação do poder público. E obrigação do poder público, ele tem que fazer, não tem que prometer. Lá, vamos parar de promessa vazia. Diga-se de passagem, nós precisamos parar com discurso. Nós temos que ter recurso. Não é discurso. Chega do discurso. Vamos para o recurso. Se a nossa cidade quer crescer, eu quero, e eu tenho certeza que os 5 candidatos que eu me incluo e tenho o mesmo objetivo, é fazer essa cidade crescer. Só tem uma diferença. Alguns já tiveram a sua oportunidade. E eu agora estou pedindo a minha. Porque eu vou fazer. E eu vou fazer. E eu sei como fazer. E nós vamos buscar isso. E quando eu digo eu vou fazer, eu quero deixar claro que não sou eu, somos nós. Quando eu falo que nós vamos conseguir fazer alguma coisa, é porque nós vamos ter a união das pessoas para fazer isso. Eu vou dizer para você algumas coisas. A priorização do consumo no comércio local. Eu já tive comércio aqui, eu tive papelaria aqui. Nós nunca fomos chamados por um prefeito para discutirmos o avanço do nosso comércio. Eu quero saber qual foi o consumidor, qual foi o comerciante aqui que teve a participação numa reunião de prefeito para a gente discutir isso. Vamos rever isso, gente. Nós precisamos consumir aqui. Nós vamos consumir o material escolar aqui na nossa cidade. Nós vamos nós vamos comprar o uniforme para os alunos aqui na nossa cidade. Onde estão as costureiras? Eu vou em tantas fábricas de costura. Por que nós não priorizamos a compra do uniforme aqui na nossa cidade? Por que nós temos que ir para outra cidade comprar as coisas? Por que a cesta básica do funcionário público municipal tem que ser comprado fora de Perdões? Fala para mim. Por que nós não damos um cartão alimentação e ele consome dentro da nossa cidade?
nós não vamos gerar recursos, não vamos gerar renda na nossa cidade? O dinheiro não vai girar aqui dentro? Por que nós temos que levar isso para fora? Por que o nosso maior consumidor, que chama-se Prefeitura Municipal, compra fora de Perdões? Fala para mim. Por que nós não priorizamos o comércio local? Por que o comerciante tem que ficar à mercê disso? Se nós podemos ampliar isso. Quando eu falo para você, eu já falei até das creches, né? Que nós temos que priorizar isso, né? E eu vou para um outro lado, né? Cadê a nossa rodoviária? Quando eu pisei aqui há 18 anos atrás, nós tínhamos ônibus até para ir para a praia. Você pegava ônibus para Guarulhos, você pegava ônibus para Bragança. Por que esse monopólio de uma única empresa em Perdões? Que ela anda onde ela quer, no horário que ela quer, ela cobra o que ela quer. Fala para mim. Por que houve o monopólio do transporte público em Bom Jesus Perdões? Por que nós não utilizamos as vans que nós temos aqui? Por que a gente não legaliza essas vans? Por que eles não podem transportar você que está lá no Hortência, você que está lá em Serra Negra e que não tem condição de chegar nem no centro da cidade? Que muitas vezes é mais fácil você pegar o ônibus de Atibaia e comprar e consumir em Atibaia, ao invés de você vir para Perdões. Por que nós damos valor às outras cidades se nós não estamos fazendo o nosso trabalho de casa? É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer o trabalho de casa, gente. Não dá mais para continuar da forma como nós estamos. Eu digo para você uma outra questão, né? A agricultura familiar, né? A alimentação da merenda escolar. Com tanta gente passando fome, com tanta gente passando necessidade, e nós temos que comprar lá fora para servir para os nossos alunos. Por que os nossos agricultores não são priorizados para podermos comprar o alimento para pôr na nossa mesa? Por que nós não levamos isso para a nossa creche ou para nossas escolas? Alimentação escolar, né? É valorizar o agricultor, o pequeno agricultor. Isso, gente, é você girar o dinheiro na tua cidade. Não há crescimento da cidade se nós passamos da nossa divisa e levamos nosso dinheiro para fora. É isso que nós precisamos ver. Eu diria para você que a questão do ponto de ônibus, né? Como é difícil, né, andar nessa cidade. Você não tem ônibus, você não tem horário de ônibus, passa o ônibus a hora que quer, e eles passarem, não sei nem para onde vai, né? Porque não existe itinerário. Nós precisamos, não tem nem ponto de ônibus, você não sabe nem onde parar para pegar um ônibus. Diga-se passagem, tem um ônibus aqui, um ponto aqui há anos, aqui em frente à prefeitura, que eu não sei para que serve, porque nem passa ônibus aqui nessa rua. Será que não dá para tirar aquilo de lá? Ou para que foi colocado aquilo ali? Nós temos que priorizar o transporte público. Nós vamos priorizar. E quando eu falo em transporte público, nós vamos priorizar o transporte escolar. Ônibus não é depósito de criança. Nós não podemos enfiar um monte de criança, como hoje acontece, dentro do ônibus, e que a mãe, coitadinha dela, fica lá no ponto, na porta da casa dela, aflita por aquela criança que entrou ali, onde entra todo mundo junto. Nós vamos implantar o transporte exclusivo para aluno. É isso que Bom Jesus precisa. Nós já temos 2 ônibus que o governo do estado mandou para cá. Nós temos 2 ônibus escolares para transporte. Vamos aumentar isso. Vamos fazer um convênio com as vans. Vamos transportar. Por que a van tem monitor e nós não temos para os nossos alunos? Por que nós temos que jogar ele dentro do ônibus e deixar que ele vá para a escola? E mais do que isso, que ele fique mais de hora. Tem criança aí que manda 1h30 para chegar na casa dele. Ele sai da escola, leva 1h30 para chegar na casa dele. Desde quando nós podemos admitir isso? É transporte de aluno. Você pega o aluno lá do Parque Hortência para levar ele na Cachoeirinha para estudar. O que é isso? Nós precisamos fazer essa separação, gente. Tá? Antes de fazer grandes obras, nós precisamos cuidar da gente. Nós precisamos cuidar do nosso povo. Nós precisamos cuidar das nossas crianças. E eu vou um pouquinho mais além. Cadê o transporte gratuito para os nossos jovens universitários? Como é difícil você entrar numa faculdade. Como é difícil você ter dinheiro para fazer uma faculdade. E o jovem que faz uma faculdade com sacrifício, ele levanta a família dele.
E cadê o transporte? Por que Nazaré Paulista tem 4 ônibus que mandam seus alunos para de Nazaré, manda para Atibaia, manda para Bragança, manda para Guarulhos e Perdões, não tem um ônibus gratuito para os universitários? Aonde está isso? Cadê os cursos técnicos que nós precisamos ter na nossa cidade? Nós precisamos trazer grandes cursos técnicos. Não basta um, nós temos que trazer muitos. Se nós não priorizarmos a educação dentro da nossa cidade, nós vamos ficar à mercê do desenvolvimento. Não há desenvolvimento. Eu não quero ter minha casa bonitinha e saber que na frente da minha casa tem um esgoto, que é a obrigação do Estado fazer. É a obrigação do poder público fazer. E se não fez até agora, por quê? Por que está correndo agora para fazer alguma coisa, gente? Vamos parar de fazer obrinha de 4 em 4 anos. Nós temos que fazer obras durante o ano inteiro, durante os 4 anos de mandato. É isso que nós precisamos e não está sendo feito. Nós precisamos priorizar isso, né? Saneamento básico é uma questão de saúde pública. Se cada um dos prefeitos que aqui passaram tivesse feito um pouquinho, como Mário Prado fez, nós não estaríamos com esgoto na porta de casa. Eu não teria ouvido de uma mãe, né, aflita, me falando exatamente isso. Seu Sérgio, não precisa fazer muito, tira só esse esgoto da porta da minha casa. Que vergonha, uma cidade a 40 minutos de São Paulo tem esgoto ao céu aberto. Nós não temos estação de tratamento de esgoto. Agora vem me falar de recurso. Nós precisamos de ação. Recurso tem, todo mundo sabe que tem, é só ir buscar e fazer. Agora não adianta ir buscar e não fazer. Nós precisamos de recurso, nós precisamos sim, mas mais do que isso, nós precisamos de ação. E ação você faz com quem? Em conjunto com a tua comunidade. Se você não tem dinheiro suficiente para fazer, se você não consegue fazer uma obra por inteiro, comece ela pelo menos, que outro venha e termine. Faça uma parceria. Por que nós não juntamos os empresários? Por que mania de empresário pedindo cesta básica e pedindo cobertor, quando a gente deveria dar uma condição de vida para todo mundo comprar o seu alimento e comprar o seu cobertor? Por que nós temos que bater na porta de uma empresa e pedir esmolinha para ele? Nós temos que ir numa porta de uma empresa e pedir a ele que ele faça uma parceria com a gente. Ou será que uma parceria do poder público, com as associações organizadas, com as empresas que nós temos aqui, com o comércio local que nós temos aqui, nós não estaríamos fazendo uma cidade mais bonita, mais justa, mais humana? Será que é impossível isso? Será que isso é sonho? Mas eu acho que é sim. É um sonho meu, é um sonho teu. Você ouvinte, eu tenho certeza que você sonha por essa cidade muito mais bonita, muito mais humana. Não aquela boniteza que só está no IPTU, tá? Ou no carro da prefeitura estampado, uma cidade cada vez mais linda. Onde que está essa cidade cada vez mais linda, gente? Onde está isso? Me prove isso. Se nós temos uma cachoeira, Deus nos deu uma cachoeira, Deus nos deu uma pedra do coração fantástica e maravilhosa. E quem aproveita isso como turismo? Qual foi o prefeito que foi buscar um projeto de turismo rural para a nossa cidade? Por que nós deixamos aquilo que Deus nos deu abandonado? Abandonado. Vai lá na nossa cachoeira e vê o que tem lá. É macumba, o que tem lá é prostituição infantil, o que tem lá é drogado. Só isso que nós temos. E até quando nós vamos ficar de olho fechado? Até quando que nós vamos ficar de olho fechado? Eu pergunto para você, ouvinte. Você que tem o poder do voto. Até quando nós vamos ficar de olho fechado? Até quando nós vamos esperar que alguém faça? Até quando nós vamos acreditar em promessa vazia e ficar esperando que alguém faça? Se nós não unirmos, nós não vamos fazer nada. Por isso que eu não prometo nada. Eu prometo é trabalho. Eu e o Zé estamos prometendo é trabalho. É trabalho junto com você. É trabalho junto com a sociedade, é com você comerciante, é você industrial. Será que isso é sonho? Ou será que isso não vai se tornar realidade se é um sonho em conjunto? Será que eu estou errado? Será que eu estou pensando errado? É impossível, gente. Eu estou falando do meu coração. Eu estou falando porque eu creio em Deus. E eu acredito nesse ser maior. E eu acredito que Perdões, que tem aqui, dentro da nossa cidade, um santuário, não seja abençoado pelo bom Jesus dos Perdões. Impossível que não. Vamos acabar com essa injustiça. Vamos parar de palavrar.
de ficar falando. Não dá mais para esperar. Nós temos que mudar a página de Bom Jesus dos Perdões. Que bom os prefeitos que aqui passaram. Todos fizeram alguma coisa. Tá? Todos tiveram o seu acerto e o seu erro. Eu só estou pedindo uma oportunidade. E espero ter essa oportunidade nos próximos 4 anos. Porque com você, ouvinte, nós vamos transformar a nossa cidade. Vai falar mais alguma coisa? O senhor tem um pouco ainda, 30 segundos. Quer comentar mais alguma coisa? Eu quero sim. Sabe o que nós vamos fazer? Abrir a creche Vagalume e levar para dentro da creche Vagalume os 120 alunos que deixaram do lado de fora para colocar a Secretaria da Educação lá. Se tem um prédio pronto, nós vamos abrir de imediato e vamos atender 120 crianças no centro da cidade. É isso que nós precisamos, a atitude. Tá? A Secretaria da Educação, a gente aluga uma casa menor e coloca o pessoal lá, que dá para fazer isso. Se nós temos o prédio, vamos fazer ele. A clínica 15, da 15, mulher. 15, já deu. 15 é a regra. Peço desculpa ao Sérgio e em respeito a todos os candidatos. Então é 15 minutos foi dado, com todo respeito ao Sérgio e respeito a todos os candidatos. Regras valem para todos e a Rádio Sintonia está cumprindo seriamente essas regras em respeito a todos os candidatos que passaram por nossa emissora. Foi dado 15 e 15 com todo respeito. Vamos lá com a 4ª pergunta aqui. Deixa eu zerar o programa. Zerei. Vamos lá com a 4ª pergunta aqui. Qual a importância do Poder Executivo trabalhar junto com o Poder Legislativo? O senhor tem 10 minutos para falar. A partir que o senhor começar a falar, conta. Eu tive uma experiência quando nós tivemos há 5 anos atrás aquela questão do presídio em Bom Jesus dos Perdões. Na ocasião, nós não tínhamos uma lei de zoneamento como área estritamente residencial no terreno onde seria implantado o presídio. O que nós fizemos? Nós, que eu falo, é população. Nos unimos, fomos até a Câmara Municipal e nós pedimos para que fosse implantado, que fosse aprovada a lei de zoneamento, alterada a lei de zoneamento. E isso foi feito. E foi feito com diálogo, com discussão. Foi feito na democracia. E nós lotamos a Câmara Municipal para que isso acontecesse. E eu falo para você, ouvinte, quando a gente tem um projeto que é interesse do povo, o povo vai comigo até a Câmara e nós aprovamos o projeto. É isso que é um bom gestor. Prefeito que é prefeito não fica sentado na cadeira, atrás da mesa, esperando que as coisas aconteçam. Prefeito que é prefeito levanta da cadeira do seu gabinete e vai junto com o seu povo e vai pedir para a Câmara Municipal aprovar porque é interesse do povo. O grande problema quando se fala em intriga entre a situação e a oposição, quando você fala em intriga entre o poder executivo e legislativo, é porque não há uma pessoa, é que nem uma orquestra. Orquestra não se toca sem o seu maestro. Quem é o maestro dessa cidade? Quem é a maior autoridade de uma cidade? Não é o prefeito? Então exerça a sua função e exerça ela com dedicação, que seja humilde, tá? Que está faltando um pouquinho mais de humildade. Vá até a Câmara Municipal, discuta com seus vereadores. Eles são de oposição? Que ótimo, diga-se de passagem, agora é que nós vamos ter oposição mesmo, né? Que maravilha, graças a Deus acabou com aquela coisa, né, de um ou outro, né? A gente tinha que escolher ou A ou B, né? Agora nós temos 5, que maravilha, né? Porque nenhum de nós candidatos vamos fazer a maioria na Câmara Municipal. Que maravilha, amém, amém e amém. Graças a Deus nós conseguimos quebrar o que estava acontecendo em Bom Jesus dos Perdões, né? Que maravilha, temos 5 candidatos, 5 coligações e nenhuma dessas coligações vão fazer a maioria. Portanto, nós vamos ter uma Câmara muito mais atuante, sem dúvida nenhuma. E o prefeito que estiver aí para orquestrar, para ser o maestro, será o Sérgio 45, será o Sérgio e o Zé Vicente. Eu tenho certeza disso,
porque nós vamos dialogar, nós vamos abrir espaço para toda oposição no diálogo com seus vereadores. Quem são os representantes da oposição? São os vereadores. E nós queremos mesmo, é muito vereador da oposição, porque ele oxigena a administração. É ele que vai nos cobrar, é ele que vai nos fiscalizar. E eu quero mesmo que seja fiscalizado, porque nós vamos fazer um governo transparente. A minha empresa Evidência tem um programa e nós disponibilizamos para todos os associados na transparência total. Você entra no site e você vê todas as contas e todos os gastos que nós fazemos. Por que Bom Jesus Perdões não tem isso? Por que não abrimos as contas para todo o povo enxergar aonde nós gastamos o nosso dinheiro? Isso é transparência administrativa e é isso que nós vamos implantar aqui em Bom Jesus Perdões. E eu não tenho dúvida que executivo e legislativo dá para trabalhar junto. Falta diálogo. Falta você enxergar um pouquinho mais além do teu nariz. Há necessidade de a gente ter o diálogo com as pessoas. E diálogo eu tenho com todo mundo. Eu entro no comitê de todos os meus companheiros que estão disputando essa eleição. Eu conheço todos eles e converso com todos eles e respeito todos eles. Eu faço uma campanha limpa. Eu não defamo nenhum dos candidatos que estão aqui concorrendo para a prefeitura. Porque se todos eles têm o mesmo objetivo que eu tenho que respeitá-los. Eu tenho certeza que todos querem a melhoria da nossa cidade. Por isso eu respeito a todos eles. E por que nós não iríamos respeitá-los daqui até a nossa eleição e após a nossa eleição? Os 4 anos de governo nosso, nós vamos ter diálogo com todos. Não é só com a comunidade, não é só com o comerciante, não é só com o industrial. Nós vamos ter o diálogo com todos os vereadores, seja ele do partido que for. Boas ideias serão sempre discutidas. Não interessa se o vereador é da situação ou da oposição. Esta é a importância do poder executivo trabalhar com o poder legislativo, o comum acordo para nós crescermos, para nós desenvolvermos a nossa cidade. E sabe por quê? Porque quando a gente desenvolve o nosso bairro, quando a gente desenvolve a nossa cidade, eu ganho, vocês, Leide, ganha, o Zé Vicente que está aqui comigo ganha, você, ouvinte, ganha, a cidade inteira ganha, porque o crescimento tem que ser de todos, não só de alguns. Nós precisamos priorizar o crescimento da nossa cidade, e você só consegue fazer isso com 2 pilares: acabar com a injustiça social e você ter um crescimento igualitário para todos. Não é só no período de eleição que nós temos que subir para o Parque Hortência. E estou pegando o Parque Hortência como exemplo, porque está aí Cachoeirinha, está aí Serra Negra, está aí Alpes de Bom Jesus, que todo mundo esquece durante os 4 anos. Está na hora de a gente olhar para a cidade como um todo. Crescimento não é só no centro. Recapeamento de estrada não traz desenvolvimento para a cidade. O que traz desenvolvimento para a cidade é plano diretor, é você discutir com a sociedade aquilo que a sociedade precisa, não o que você acha que deve fazer. Nós, na prefeitura, vamos sempre discutir com a população, nós vamos ouvir a população, e é isso que nós precisamos fazer, é deixá-los falar. Nós temos que mais ouvir do que falar. Nós temos que ouvir e agir com bom senso, e agir para todos e não para alguns. É isso que nós vamos fazer a partir de 1º de janeiro do ano que vem, porque nós ganhamos essa eleição. Eu tenho certeza disso. Nós vamos ganhar essa eleição no dia 7 de outubro. E isso que é importante. Quantos minutos eu tenho, hein? 7 minutos e 36. Você tem direito ainda a 2 minutos e pouco. Poxa, que maravilha, né? Eu falei que não consegui terminar o meu tempo. Eu vou dizer para você a questão da van para Campinas. Gente, não dá. Vai um ônibus que sai 5 horas da manhã, levando gente doente. Eles não estão indo a piquenique em Campinas, gente. Ele é um doente. Ele está sendo
levado para lá para fazer um exame, lá na Unicamp. Não dá para mandar uma van de manhã e uma tarde? Não dá para essa pessoa que tem a consulta de manhã voltar na hora do almoço para sua casa? Ele tem que ficar o dia inteiro lá em Campinas, muitas vezes sem um dinheiro para comer um lanche. Ele fica o dia inteiro esperando a última consulta para voltar à noite para a casa dele. Cadê a vontade política de atender o povo de Perdões? Cadê a vontade política de você acabar com essa injustiça? Basta você colocar uma van de manhã que ela leve o doente, a pessoa enferma, para Campinas, e ele volta na hora do almoço e sai outra van depois do almoço e leva para Campinas e traz o restante das pessoas à noite. Tem que ser feito isso. E nós vamos fazer isso. Isso é acabar com a injustiça social. É um dos exemplos para acabar com a nossa injustiça social. Encerrou essa pergunta? Encerrou? Encerrei, preciso tomar água, eu falo demais. Bom, ele falou em 9 minutos e 8. Tá? Ele tinha direito nesse espaço 10 minutos. Ele falou 9 minutos e 8 segundos. Então, tá aí para você. Agora vamos lá para a quinta pergunta. Tô judiando da turma aqui, coitado, tá tomando água aqui, viu? Vamos lá com a quinta pergunta aqui. Direito a 10 minutos. Deixa eu acertar aqui também. Zerar aqui. Vamos lá. Quinta pergunta, direito a 10 minutos. Muito recurso que vem para a nossa cidade vem de emendas parlamentares dos deputados federais e estaduais. O senhor, como candidato a prefeito, tem apoio de alguns deles e qual a importância desses apoios? 10 minutos. A importância de você trazer recursos por emendas parlamentares é muito importante, não tenho dúvida disso. Eu também trabalhei na Assembleia Legislativa, na gestão do Paulo Alexandre Barbosa, e lá eu fiz muitos contatos e fiz muitas amizades com muitos deputados de diversos partidos. Eu vou citar aqui, né, alguns dos nomes de deputados que nos apoiam, e depois a gente fala dessa importância. Né? Nós temos o deputado estadual Paulo Alexandre Barbosa, meu amigo pessoal, onde trabalhamos muitos anos juntos, que, diga-se de passagem, eu quero até mandar um abraço a ele, porque eu sei que ele vai ouvir essa gravação, né, e desejar a ele sorte, porque ele será, com certeza, o futuro prefeito de Santos, que vai ganhar no primeiro turno. Nós temos o Pedro Tobias, deputado estadual, presidente do PSDB do meu partido, presidente estadual do meu partido. Nós temos o Cauê Macris, um grande jovem, um meninão, né, que é lá de Americana, está aqui nas nossas divisas, né? Está vindo, inclusive, hoje à tarde aqui para nos dar um abraço e a gente cumprimentar os eleitores. Nós temos o Fernando Capês, também um outro jovem, outro ícone do PSDB. Nós temos o Campos Machado, do PTB. Nós temos, inclusive, os federais. Ricardo Izar Júnior, que criatura fantástica, né? Não é à toa que veio do berço do pai Ricardo Izar. Esteve ontem aqui em Bom Jesus Perdões. Esse não perde uma festa do padroeiro, né? Ele está um pouquinho triste como eu, né? Que a gente podia resgatar um pouquinho melhor as nossas festas, né? Quando aqui eu cheguei, a festa do padroeiro era fantástica, não que ela não seja ainda, mas precisamos resgatar um pouquinho mais as nossas tradições, né? Mas nós temos aí o Ricardo Izar Júnior, nós temos o Vanderlei Macris, que é outro deputado federal, nós temos o Eros Biondini, grande deputado federal, não é nem do nosso estado, ele é do PTB de Minas Gerais. Eros Biondini, deputado federal e um evangelizador da comunidade da Canção Nova, grande amigo pessoal, junto com Dunga, na Canção Nova, fazem um trabalho fantástico de evangelização para os jovens. Não é à toa que os nossos jovens lotam ônibus para irem à Canção Nova para ouvir a fala desses evangelizadores. Que fantástico, eu tive a oportunidade de acompanhá-los em alguns momentos. Temos também o apoio do Aloysio Nunes, nosso senador pelo PSDB. Nós temos também o Sidney Beraldo, que é deputado e hoje chefe da Casa Civil do governo do Estado de São Paulo. Nós temos o apoio, inclusive, de Rodrigo Garcia, né? Ele é meu amigo pessoal, trabalhei com ele na Secretaria de Desenvolvimento Social, né? E ele nos apoia e nós vamos ampliar o atendimento
a assistência social. Eu tenho o apoio dele e nós vamos trazer muito mais para Bom Jesus Perdões para acabar com essa injustiça social. Nós temos o Dr. Luiz Carlos Quadrelli, amigo pessoal meu. Diga-se de passagens, Leite, não sei se você sabe, se o ouvinte sabe. Nós temos dentro de Bom Jesus Perdões um secretário do Estado de São Paulo, o secretário Luiz Carlos Quadrelli, é secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Ele tem propriedade aqui em Bom Jesus Perdões. E quantas outras pessoas no anonimato nós temos aqui para chamá-los para colaborar e trabalhar com a nossa administração? Quantas outras pessoas boas, importantes, que estão na nossa cidade e estão esquecidas? Luiz Quadrelli é um exemplo disso. Está aqui, ele tem propriedade aqui, amigo pessoal nosso, e trabalha com a gente e vai nos apoiar com toda força que eu sei que ele tem junto ao nosso governador. Nós temos ainda o André Calab, secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, amigo pessoal nosso, nos apoia, está torcendo lá em São Paulo para que a gente leve e que a gente conquiste a nossa eleição nesse dia 7 de outubro, que a gente vai ser o próximo prefeito de Bom Jesus Perdões e vamos estar com o apoio dele junto à Secretaria da Fazenda. É de lá que saem os recursos, né? Nós temos também o Milton de Mello. O Milton de Mello é um grande homem. Ele é coordenador do Desenvolve São Paulo. É o fomento para o desenvolvimento dos municípios. Grande amigo, tem o apoio dele também. Eu diria para você que é importante a emenda parlamentar? É, desde que a gente tenha projetos. Nós não podemos pegar o chapéuzinho e passar de deputado em deputado pedindo esmolinha para ele, para ficar recapeando estrada, para fechar buraco, né? Para pôr uma luzinha aqui, outra ali. Nós precisamos levar projetos para os deputados, né? Para que a gente traga recursos e recursos de alto nível para o desenvolvimento da nossa cidade. É isso que nós precisamos. Eu vou dizer para você como é bom a gente ter amigos no governo do Estado e como é bom a gente poder conversar com as pessoas. Nós estivemos na Odebrecht conversando com o Irineu Meirelles, que é diretor. Ele é responsável pela Rota das Bandeiras, né? E eu digo a vocês, ouvintes, a continuidade da Marginal até as indústrias já está aprovado pelo Geraldo Alckmin, governador do Estado. Ele já faz parte do projeto da Rota das Bandeiras para dar continuidade à nossa Marginal, que é a Avenida Bom Jesus. A extensão dessa Marginal já está aprovada pelo governo do Estado, já faz parte do projeto da Rota das Bandeiras. Eu estive pessoalmente conversando com Jurandir Neto e com Irineu Meirelles. Eles são diretores da Rota das Bandeiras e da Odebrecht. E nós vimos, e nós já temos a garantia do governo do Estado que será feita a continuidade da Marginal, porque nós vamos desafogar, nós vamos tirar as grandes carretas de dentro de Bom Jesus dos Perdões, que não dá mais para ficar passando e balançando a casa de todo mundo e deixando as crianças trancadas em casa, porque ninguém pode ir para a rua de tanto caminhão e tanta carreta que passa em frente a essas casas. Isso já está resolvido. E vou falar um pouquinho mais. Quando a gente fala que uma das coisas que me pedem muito, que há uma reclamação grande com relação a isso e com razão, a iluminação da Marginal, já que nós estamos falando dela, a iluminação da Marginal. Eu pergunto aos prefeitos aonde está o recurso que nós recebemos, nós que eu falo, a Prefeitura de Bom Jesus Perdões, a Prefeitura das outras cidades, onde tem o pedágio, eles recebem uma verba, um repasse do pedágio. Onde está o recurso recebido do pedágio que ainda não iniciaram a iluminação pública? Se não tem dinheiro para fazer tudo, é aquilo que eu falei, começa. Alguém começa, alguém termina. Se você não consegue fazer em 4 anos, o outro, quando entrar, termina.
mas precisa começar. E por que até hoje não começaram a iluminação pública na Marginal, se nós recebemos recurso do pedágio? É um repasse feito do pedágio. E por que isso não começou ainda? É só começar. É só fazer o projeto, encaminhar e aprovar. É só mandar para a Rota das Bandeiras. Nós temos aí esqueci, Zé me ajuda aqui, a empresa que é responsável pela Alderberg. Esqueci o nome. Perdão, me fugiu agora, depois eu falo com vocês. Artesp, desculpe, a agência reguladora. Basta você conversar com a Artesp, você conversar com a Rota das Bandeiras, e isso é feito. Basta você começar a fazer. E ainda nós não começamos a fazer. E nós vamos iluminar a Marginal com certeza nos próximos 4 anos. Isso eu não tenho dúvida. E não tenho dúvida, e falo porque nós temos o apoio do governador Geraldo Alckmin. Eu sou do PSDB, conheço o Geraldo Alckmin, trabalhei há muitos anos com o Geraldo Alckmin, e nós vamos ter o apoio do nosso governador. E uma vez que nós temos o apoio do nosso governador, recursos não faltarão. Não dá para resolver tudo, óbvio que não. Por isso que a gente não faz promessa. Promessa é só na Aparecida do Norte, né? 30 segundos. O nosso compromisso é trabalho, o nosso compromisso é ter projetos e ir em busca de recursos. Junto a todos esses deputados que nossa coligação tem, junto ao governo do Estado de São Paulo. Deu 9 minutos e 42 segundos. Ele tem direito a 10 minutos, então as palavras dele foi 9 minutos e 42. Tá bom? Ele tem direito a 10 minutos. Vamos com a sexta e a última pergunta, direito a 5 minutos. Quais são as suas considerações? Deixa ele que ele está conversando aqui. Vamos lá? Quais são suas considerações finais? Direito a 5 minutos para falar com nossos ouvintes. Vamos lá. Nas minhas considerações finais, eu quero aqui me dirigir a diversas pessoas, mas em diversos segmentos. E, primeiro, eu vou me dirigir ao funcionalismo público. Porque sem um funcionário que esteja motivado, que esteja valorizado, o atendimento tende a ser ruim e péssimo. E para que a gente tenha um atendimento de qualidade em todos os segmentos da nossa administração, nós precisamos criar de imediato uma comissão composta por técnicos e representantes das diversas secretarias para estudar a reforma administrativa. Vamos revisar o plano de carreira, que é um mecanismo de valorização. Nós vamos valorizar, nós vamos capacitar, nós vamos dar capacitação profissional aos nossos funcionários da prefeitura, para que a gente tenha um bom atendimento, para que a gente melhore esse atendimento. Nós precisamos fazer isso. Na questão perdão, aqui me perdi, na questão do policiamento, da guarda municipal, nós vamos implantar a guarda municipal, isso eu não tenho dúvida. O entendimento que não houve com a Câmara Municipal, eu garanto que eu vou fazer. Pessoalmente vou trabalhar com cada vereador eleito e nós vamos implantar a Guarda Municipal. Não dá para chegar no governador e pedir para ampliar a polícia militar se nós não fazermos a lição de casa. A lição de casa tem que ser feita por nós. E nós vamos implantar a Guarda Municipal para dar mais condições de fazermos um trabalho melhor de prevenção. Nós também queremos agradecer a Polícia Militar, né, que faz o seu trabalho, tem nos ajudado, tem nos acompanhado. Ontem estiveram conosco aqui no nosso primeiro comício. Eu quero agradecer aquelas mais de 300 pessoas que tiveram no nosso comício ontem. Um frio danado e mais de 300 pessoas ali para ouvir as nossas propostas. No pulmão de Bom Jesus Perdões, porque o nosso primeiro comício foi exatamente na Praça de Eventos. Quero agradecer os jovens, grandiosos jovens. E para falar em jovens, né, não posso deixar de falar da cidade digital. Nossa coligação
tem a maioria dos jovens. E nós vamos disponibilizar internet gratuita em Bom Jesus dos Perdões, através da cidade digital. Isso é possível, isso existe um município até menor que o nosso. E nós vamos implantar isso em Bom Jesus dos Perdões, para atender os anseios dos nossos jovens. Quero agradecer aqui aos idosos, às pessoas, o carinho que eu tenho da melhor idade. Tenho recebido muito apoio deles, quero agradecer e não vamos esquecê-los, não. Nós vamos acolher a todos. Quero aqui agradecer o apoio do funcionalismo público. Quero agradecer aqui o apoio daqueles que já acreditam que o 45, no 7 de outubro, será a grande máquina que vai mover Perdões. Será o diferencial de Bom Jesus dos Perdões, que vai desenvolver, que vai trazer progresso e que vai acabar com a injustiça. Eu quero agradecer e quero lhe pedir, peça voto comigo na rua, saia esses últimos dias comigo na rua, porque nós temos que levantar nossa bandeira cada dia mais, porque a nossa campanha está forte. Nós recebemos, eu fui convidado pelo Paulo para ser vice dele, eu fui convidado pelo Eduardo para ser vice dele, e nós agradecemos o apoio o convite a cada um deles, mas nós acreditamos na nossa bandeira. E sabe por que nós acreditamos na nossa bandeira? Porque nós queremos implantar uma administração sadia, saudável, para Bom Jesus dos Perdões. Nós queremos ser diferentes. Eu não quero ser igual e nem pior. Eu quero, a nossa coligação, eu e o Zé e nossos vereadores seremos diferentes. Por isso, eu agradeço a você que acredita já na nossa bandeira e me ajude a bater na porta das casas, porque a gente, além do que eu sou pequenininha, a perninha curta, a gente não consegue andar tanto. Precisamos de apoio. E vou ainda pedir aos indecisos, você que está indeciso com o seu voto, creia naquilo que nós estamos falando. Nós não estamos fazendo promessa vazia, nós estamos oferecendo para você trabalho, trabalho, trabalho. Eu peço a você que confie naquela proposta que nós estamos lhe passando. Eu peço. 5 minutos, 5 minutos. É regra, respeito a todos os candidatos. Então a gente fez as entrevistas e essas perguntas. Como temos 4 minutos ainda, restante, porque a regra é o seguinte, a gente deu 1 hora de entrevista. E as perguntas foi 7, 15, 10, 5. Como o Sérgio, o candidato Sérgio, a prefeito de Bom Jesus dos Perdões e vice, Zé Vicente, algumas perguntas ele não completou os minutos. Essa diferença agora, o ouvinte que quiser participar no ar, isso foi as regras. Se dava para participar, dava. Se não dava, tudo bem. Não era, deixar bem claro que a pergunta para o ouvinte no ar, não. Se desse, tudo bem. Se não desse, tudo bem. Tá? Se desse, beleza. Se não dá, fazer o quê? Mas, como ele tem direito a 3 minutos, só direito a uma pergunta, o ouvinte que quiser participar no ar, essa é a regra. Como ele terminou bem antes e ficou essa diferença, então a gente tira agora no ouvinte. Isso vale para todos, tá? Deixar bem claro. E o ouvinte só vai ter 30 segundos, eu vou pôr aqui, ele só vai poder falar 30 segundos para dar o tempo. Se não falar, não vai poder mais entrar mais no ar, porque o tempo já está quase no ar. Vamos lá então, vamos lá. Alô, Sintonia FM, com quem estou falando? Com quem? Rosa Maria, qual que é o seu bairro, Rosa Maria? Pois não, Rosa Maria, da Cachoeirinha, pode fazer a pergunta, você tem 30 segundos, a partir de agora. Tá bom, 20 segundos. Obrigado pela sua presença, ele vai responder em 2 minutos, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Sérgio, 2 minutos para responder. Peraí, deixa eu só zerar aqui, só um minutinho. Vamos lá. Eu tenho quanto tempo? 2 minutos. 2 minutos? Bom, primeiro quero agradecer você. Você ouvinte que me ligou agora, eu vou dizer para você o seguinte,
Nós estamos falando a voz do povo, porque é exatamente isso que eu ouço, porque eu também sou povo como você. E por isso que nós estamos falando a voz do povo. Nós andamos por 3 meses em Bom Jesus dos Perdões. Eu não estou aqui só há 3 meses, eu estou há 18 anos. E nós ouvimos o povo. Por isso, nós ouvimos você, ouvimos as ansiedades de todas as pessoas, como você, ouvinte, lá da Cachoeirinha. E como você pode me ajudar? Você pode sim. Você e todos os ouvintes podem nos ajudar. Nós precisamos mudar a página desta cidade. Nós vamos ser diferente. Nós vamos mudar a história de Bom Jesus dos Perdões. Nós vamos pôr Bom Jesus dos Perdões na rota do desenvolvimento e do progresso. E só tem um jeito de nós fazermos isso: votar para o 45. Eu lhe peço que junto comigo peça o voto. Vá no seu vizinho, vá na sua escola, vá no seu trabalho, vá e peça o voto para o 45. Você tenha certeza, eu, você e todos nós juntos, nós vamos mudar a história desta cidade. Ela será mais justa, ela será mais humana. E aí sim, depois que nós acolhermos essa população, depois que nós trouxermos a inovação de uma administração moderna, depois que nós conseguirmos isso, nós vamos crescer. Não há crescimento sem justiça social, não há crescimento sem união. E união a gente só tem com o povo. E eu peço a você, vote no 45. Essa é a solução no dia 7 de outubro. 2 minutos certinho e vamos, são 11 horas e em pontinho aqui na sintonia, certo? A regra era essa, entendeu?